Há pouco tempo eu trouxe um homem para casa que destruiu nossa família e partiu meu coração. Mas ao que parece, a culpa não é inteira minha. Minha família é muito rica, pois meu pai trabalha pra caramba. Ele é um empresário e minha mãe é professora universitária. Eles construíram uma família forte e pensei que nada seria capaz de destruir o relacionamento deles. Mas muitas coisas aconteceram no último mês e acabaram mostrando que se alguém alterar um pequeno detalhe de um mecanismo que funciona perfeitamente, tudo explodirá. Tudo começou quando resolvi matar a aula e vir mais cedo para casa. Quando entrei em casa, levei um susto. Havia um estranho em pé no meio da cozinha. Quando me viu, ele deu um sorriso sem graça e tentou ser simpático. Me disse que era um aluno e que minha mãe estava dando aulas particulares para ele. Nós nos apresentamos e fiquei sabendo que o nome dele era George. Conversamos por um tempo e o achei legal. Pouco depois, minha mãe desceu e, obviamente, ela não esperava me ver tão cedo em casa. Eu também fiquei surpresa, pois não sabia que ela estava lecionando fora da faculdade. Mamãe disse que tinha começado há pouco tempo. Aí o George foi embora e ela me pediu para guardar segredo sobre essas aulas particulares, pois meu pai era ciumento demais e poderia ser contra o trabalho extra dela. Na época, a história fazia sentido. Enfim, o George começou a ir lá em casa com mais frequência, e para falar a verdade, fiquei feliz com isso. Ele era atraente e inteligente, mas o mais importante é que era mais velho, então para mim era ainda mais charmoso. Eu adorava os poucos minutos que passávamos conversando antes ou depois das aulas. E como você já deve ter imaginado, me apaixonei por ele, mas não tinha coragem de me declarar. No começo, decidi falar sobre os meus sentimentos com a minha mãe, mas quando me abri com ela, o medo e a preocupação ficaram estampados no rosto dela. Eu não sabia o que tinha de errado naquilo, pois eu já tinha idade suficiente para namorar. Mas a mamãe me pediu para ficar longe dele e disse que o George não era o homem certo para mim. Sei lá, talvez eles tivessem tido algum desentendimento e ela tenha pensado que ele era um cara mau. Mas o que eu poderia fazer? Eu estava perdidamente apaixonada e pensava nele o tempo todo. E depois que minha mãe me proibiu de conversarmos, fiquei ainda mais tentada. Eu sonhava que ele era um valentão e que todos achavam que era um cara do mal, mas aí, bem lá no fundo, mostrava ser um cara de bom coração. Tipo nos filmes, sabe? Mas eu não era a heroína da história. Eu não tinha coragem suficiente para falar dos meus sentimentos para ele. Aí, encontrei o perfil dele no Instagram e ficava admirando as fotos sem me atrever a enviar alguma mensagem. Deus do céu, o perfil dele era lindo. O George tinha um monte de fotos de lugares incríveis para os quais ele tinha viajado e um carro bacana. Quem sabe algum dia ele me convidaria para dar uma voltinha? Pois é, como você pode ver, eu estava apaixonadíssima. Mas um dia, finalmente criei coragem e o convidei para sair. Eu estava chegando em casa e vi o George saindo de lá. Ele estava claramente chateado com alguma coisa, então simplesmente passou por mim sem nem me cumprimentar. Fiquei confusa, mas minha mãe explicou que ela não iria mais lhe dar aulas e que essa tinha sido a última vez que ele tinha vindo na nossa casa. Naquele momento, percebi que poderia nunca mais vê-lo. Eu não poderia deixar o George ir embora assim. Então finalmente criei coragem e resolvi que iria acabar com aquele sofrimento naquele dia mesmo. Saí correndo de casa e fiz de tudo para alcançá-lo. Ainda bem que ele não tinha ido muito longe. Hoje entendo o quão idiota eu devo ter parecido aos olhos dele. A menina sem fôlego tentando dizer que queria tomar um café com ele. Aquilo foi terrível. Mas o George pensou por um instante, sorriu e disse: "Claro!" Nossa, bastou ele dizer algumas palavras para eu ficar nas nuvens. Aí fomos juntos a uma cafeteria e conversamos sobre um monte de coisas. Finalmente, as aulas da minha mãe não estavam mais distraindo e podíamos conversar muito mais do que alguns minutos. E quando estávamos nos despedindo, ele pediu meu número de telefone. Aquilo significava que ele tinha gostado de mim. Naquele instante, as borboletas do meu estômago ficaram loucas e um sentimento incrível aqueceu meu corpo inteiro. É difícil descrever. O fato é que eu estava super feliz. Foi assim que começamos a namorar
e tenho que admitir, foi incrível. Ele estava sempre tentando me agradar e sabia como fazer isso. Nos encontrávamos todo santo dia e íamos a todos os lugares legais da cidade. Cinemas, parques, cafeterias, todo lugar que você possa imaginar. Um dia, ele conseguiu mexer os pauzinhos para que pudéssemos ficar em cima de um prédio bem alto. Nós ficamos sentados lá até de madrugada, observando as estrelas. Foi incrível! Ele era o namorado perfeito. Nunca pensei que alguém fosse se interessar tanto por mim. Então, nosso relacionamento evoluiu muito rápido. E pouco depois, o George disse que queria conhecer melhor os meus pais. Que tal ele aparecer para o jantar e conhecer meu pai? Aí pensei, por que não? Eu só estava preocupada com uma coisinha. A mamãe disse que eu não deveria namorar o George e não a obedeci. Então, ela provavelmente não toparia participar daquele jantar e tudo acabaria em briga. Eu só precisava levar o George para casa para que minha mãe visse que ele era um cara legal e que ela estava enganada. Então, resolvi contar para os meus pais que eu queria apresentá-los para o meu namorado, mas não disse quem ele era. Eles descobririam durante o jantar, seria uma espécie de surpresa. E esse dia finalmente chegou. Minha mãe preparou um jantar maravilhoso e ficamos à espera do meu namorado. Finalmente, o carro dele parou de frente para nossa casa e a campainha tocou. Minha mãe ficou muito surpresa. Aliás, surpresa não, assustada. Ela estava claramente aborrecida por eu ter trazido o George para casa. Aí, me levou para a cozinha e começou a me passar um sermão. Disse que ele não deveria estar lá e que eu tinha cometido um erro enorme. Eu garanti para a mamãe que ela precisava conhecê-lo melhor e que tudo ficaria bem, mas ela não sossegou. Então, assim que sentamos à mesa, um silêncio estarrecedor caiu sobre nós. Eu literalmente ouvi o barulho de cada garfo no prato. Por algum motivo, minha mãe olhava para o George com medo. Meu pai finalmente quebrou o silêncio e perguntou como havíamos nos conhecido. O George contou tudo. Meu pai ficou surpreso ao descobrir que sua esposa estava dando aulas particulares e minha mãe ficou um pouco constrangida quando George revelou isso. Mas aí ele acrescentou: as esposas podem esconder muito mais coisas de seus maridos do que imaginamos. Depois desta frase, percebi que tinha alguma coisa errada, mas não sabia dizer o quê. Em seguida, o George levantou sua taça e ficou em pé. E aí entendi o jogo dele, que revelou outro segredo da minha mãe. Ele não era só aluno dela, era seu amante, e estava cansado das promessas dela de divorciar do marido e começar uma nova família com ele. Então tinha resolvido vir e acabar pessoalmente com aquela família de comercial de margarina. Essas palavras caíram como um trovão sobre a nossa casa. Meu pai olhou incrédulo para minha mãe, mas ela já estava em prantos, então tudo ficou claro. Ele percebeu que minha mãe o estava traindo. Por um segundo, a tensão se instalou na copa e eu sabia que aquilo não acabaria bem. O papai ficou furioso e assim que se levantou da mesa, o George correu para a porta. Meu pai correu atrás dele e eu só ouvi o barulho dos carros saindo. Durante esse tempo todo, fiquei paralisada. Pensei que aquilo era só um pesadelo. Tudo o que o George disse era verdade. Eles só inventaram aquela história de aulas particulares porque eu os tinha pegado no flagra. Parece que minha mãe tinha terminado tudo com ele. Mas aí o George começou a namorar comigo para um dia poder voltar lá em casa e jogar a verdade toda no ventilador. Mas a história não acabou aí. Ele fugiu, mas meu pai o perseguiu. Eu nunca vi o papai tão desequilibrado e fiquei com medo de alguma coisa ruim acontecer. Poucas horas depois, ele ainda não tinha voltado. A esta altura, minha mãe estava chorando e nem me dei ao trabalho de tentar acalmá-la, porque, na verdade, aquilo tudo era culpa dela que traiu meu pai. E eu e o papai éramos apenas vítimas das mentiras dela. A mamãe confessou que tinha engatado um romance com o George por não estar recebendo tanta atenção do meu pai, que passava o tempo todo no trabalho e ela ficava sozinha. Mas, pelo que parece, o George só queria arrancar dinheiro da nossa família. E assim que viu que não conseguiria tirar nada da minha mãe, eles terminaram. E aí me aproximei dele, que tramou um plano para voltar a nos atormentar. Eu fiquei lá, sentada com a minha mãe. De repente, o telefone tocou e era a polícia. Eles disseram que meu pai estava na delegacia.
Então, a mamãe e eu fomos correndo para lá. O papai estava sentado, cheio de arranhões e hematomas. Nós quisemos levá-lo para casa, mas não era simples assim. Ele estava perseguindo o George em seu carro. Além de violar inúmeras leis de trânsito, eles se envolveram em um acidente, saíram de seus carros e começaram a brigar. Meu pai estava louco de raiva mesmo. E agora, além de receber um monte de multas, também teria que responder por lesão corporal. Embora eu pense que o George merecia receber muito mais do que aquilo. Eu nem consigo imaginar como meu pai se sente agora. Sua própria filha trouxe o amante da esposa para dentro de casa. E agora ele tem que enfrentar um monte de coisas. A justiça, o divórcio e divisão dos bens. Meu pai não merecia nada disso. E o George, eu o amava, ou achava que amava. Parece que ele já tinha muita experiência em seduzir mulheres, então eu não era a primeira. Tem muitas coisas erradas nessa história. Minha mãe, que resolveu trair meu pai. Eu, que não conseguia enxergar que esse cara era um canalha. E o George, que achou que tinha o direito de destruir nossa família. Agora estou pensando em como juntar os pedaços da nossa família e do meu coração partido. Mas acho que vou ter que me conformar com tudo isso. Obrigada por assistir. Você acha que nossa família ainda tem alguma chance de voltar a ficar unida? Ou é melhor cada um seguir seu caminho? Escreva o que você acha nos comentários e não